Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso. A cara de pau de Tarcísio. Governador de São Paulo propõe ao STF que autorize Bolsonaro a viajar aos Estados Unidos para negociar tarifas com Trump. Taxou aqui, a gente taxa lá. Eu que deveria taxar ele. Presidente dos Estados Unidos declara que não vai conversar com Lula agora. E repete que vai responder tarifaço com reciprocidade. Nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Big Techs traidoras. Plataformas contrárias às leis brasileiras estão por trás do tarifaço de Trump. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora, também no YouTube, na Pop TV no Rio Grande do Sul e também nas ondas do rádio de Quixadá, no Ceará, por meio da web rádio São João. A gente que já está quase sextando por aqui, mas olha, não falta notícia para sexta-feira. Boa tarde, Chico Sá, Juliano Medeiros. Vamos nessa, nossa formação Meu Deus, pronta. muita notícia, né? No país que a família Bolsonaro quer reatualizar os traidores da pátria clássicos, né? Joaquim Silvério dos Reis, Calabar. Eles querem atualizar o que houve de pior na história do Brasil em relação a trair o país. Pelo amor de Deus. E uma sexta-feira que começa com uma baita demonstração de força ontem dos movimentos sociais, das esquerdas, dos partidos que apoiam o governo, que colocaram milhares de pessoas na rua em todo o Brasil, em várias capitais, aqui em São Paulo também. Um momento importante para também tirar um pouquinho das redes sociais a disputa política e levar para as ruas, né? O que é importante. Sim, com imagens muito fortes, né? O Trump ali meio de Judas, em plena Paulista. Queimado, né? Queimado, imagem fortíssima. E a esquerda tem que reaprender o caminho das ruas. Parece que começou. É isso. A gente até vai trazer uma resposta bastante recente do Donald Trump. A todo momento essa história está se atualizando, né? Hoje o que disse o presidente dos Estados Unidos é que ele deve conversar com o Lula, veja só, sobre as tarifas de 50%. Mas não agora, né, gente? Agora não, mas ele falou com jornalistas. Então a gente vai começar a nossa conversa trazendo essa primeira fala do Donald Trump e o que ela sinaliza. Vamos lá, vamos assistir. At some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator. I can tell you, he was a very honest man. And he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked ones. E aí, o que vocês acharam dessa declaração? Ele era muito duro das negociações, Gabi. Quer dizer, o Trump queria... Mais uma vez, né? Ele tá o Trump queria arrancar as calças, os sapatos, e o Bolsonaro queria dar as meias também junto, né? Então era um negociador muito duro. É brincadeira, né? Agora, de fato, admite-se publicamente, definitivamente, que são as taxações do Trump, as tarifas do Trump usadas como sanções políticas, né? Sim. Sanções políticas como essas que os Estados Unidos costumam usar contra seus inimigos, seus adversários políticos. Então, fica mais do que claro, né? Mais uma vez que o tarifaço do Trump, o Bolso-Trump, taxas Bolso-Trump, tem como natureza uma aliança política, né? E o Eduardo Bolsonaro, ele fala lá direto da corte, direto dos Estados Unidos, ele fala com a retórica de sequestrador. Sequestrei a economia do Brasil e só devolvo com a anistia a meu pai. Essa é uma causa familiar que vai paralisar a economia do Brasil. Esse é o tamanho da causa do bolsonarismo. Porque sequer
Ele fala em anistia para outras pessoas, para qualquer outra pessoa. É para o pai. Meu pai, nada mais. Então, ele impõe ao Brasil, não é, esse castigo de uma tarifa de 50% que pode desempregar, que pode paralisar, inclusive, o setor que mais ama o bolsonarismo, que é o agronegócio. Ele impõe isso e deixa entender para todo mundo, inclusive o Tarcísio também entrou na jogada hoje, que só liberando o Bolsonaro, promovendo a anistia, é que o Brasil vai ficar livre da taxação. É sanção. Eles até divergem entre eles sobre essa história da anistia, né, Chico? Porque o Eduardo, ele quer uma anistia costurada com a Câmara e com o Senado, que é aquela ampla e restrita, que atinge todo mundo. E o Bolsonaro não está muito preocupado com isso, na verdade. Ele está preocupado em Bolsonaro quer a pele dele. A própria pele. E isso fica muito claro também com esse incômodo agora que o Tarcísio entra na jogada para negociar, porque, obviamente, o estado de São Paulo é um dos estados mais atingidos por esse tarifaço do Donald Trump. E o clã Bolsonaro fica bastante incomodado com essa entrada do Tarcísio na história também, né? Então, tudo isso... Eles estão muito enrolados agora, né, para se livrar disso também, né? Não, ficou muito feio para o Tarcísio. De todos os políticos envolvidos nesse grande bloco anti-Brasil, quem mais saiu manchado dessa história foi justamente o Tarcísio. Porque o Tarcísio está tentando construir uma aliança que vai do bolsonarismo até os setores empresariais, os setores do agronegócio, que vão ser fortemente impactados por essa taxação. Então, ele ficou numa baita saia justa, apagou ontem o vídeo colocando o bonezinho vermelho do Maga. Se ele pudesse voltar no tempo, Juliana, tenho certeza. Jamais teria feito isso, né? Então, muito desgastado, certamente deve ter um aparato de monitoramento, de pesquisa, de rede social, que mostrou para ele que houve um desgaste. Porque o bolsonarismo, é importante entender, o bolsonarismo raiz, a família Bolsonaro, o Eduardo, o Malafaia, o velho Bolsonaro, enfim, essa turma, para eles não importa, eles querem coesionar a base de radicais deles, né? Manter essa base sob controle, que é o que eles têm para negociar, inclusive com o Tarcísio, um possível indulto, uma possível anistia lá na frente. Exato. Então, para eles é muito importante manter a base bolsonarista radical sob o controle do Bolsonaro. Aconteça o que acontecer, mesmo que essa base seja 10, 15% da sociedade, mas precisa manter esse controle, porque é a última arma de negociação que o Bolsonaro tem para, numa eventual candidatura do Caiado, do Zema, do Tarcísio, ele poder trocar esse apoio da base social que ele controla pelo indulto. Então, é uma situação em que o Bolsonaro, na verdade, perde muito pouco com o desgaste que está acontecendo, porque já tem pouco, então aquilo que ele tem, ele mantém, que é aquela base radicalizada. Sim. E o Tarcísio, que está querendo ampliar um pouco mais, tem essa ampliação interditada pela reação que nós vimos no Estadão, na Folha de São Paulo, da Fiesp, do grande empresariado brasileiro. A gente até falava, né, Chico, um pouquinho antes de começar, que a gente estava ali na discussão de reunião de pauta e tal. A Bela Megali, ela deu um bastidor ali, né, de Centrão vendo tarifaço como um banho de água fria, vamos dizer assim, numa eventual candidatura do Eduardo Bolsonaro. Mas a gente falava sobre como, na verdade, o Centrão não tem interesse, né, Chico, na candidatura do Eduardo. Quem tem é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, a família Bolsonaro, exatamente. E esse eleitor mais radicalizado. Que eles acham que o Tarcísio ainda não é o ideal para eles, que tem que ser alguém da família, alguém pesado. A pesquisa Quest, que saiu agora recentemente, mostra que o bolsonarismo, pessoas que dizem eu sou de direita bolsonarista, são 11% só. Depois você tem um outro percentual, que é algo em torno de 23, 25, não estou bem certo, que se diz de direita, ou seja, pessoa direita, mas não bolsonarista. No fim das contas, votam Bolsonaro se for necessário para derrotar a esquerda, ou seja, gente que é anti-esquerda, né? Então você tem, de fato, um contingente que não é tão numeroso, mas que é decisivo para impulsionar uma candidatura de um sujeito que é desconhecido fora de São Paulo, que é o caso do Tarcísio. Eu acho que vale a pena, a gente também trazer declarações do presidente Lula nessa história, né? Que, inclusive, tem sido ouvido muito na imprensa, né? Teve um longo espaço ontem no Jornal Nacional, né? Ontem, né? Record também, enfim, canais da mídia tradicional. E ele disse hoje, o presidente Lula, que ele vai aplicar reciprocidade nessas taxas, né, dos Estados Unidos. Já tinha meio que adiantado isso, mas ele disse que ele vai aplicar se ele não tiver resultado ali nas negociações da Organização Mundial do Comércio e também no BRICS, nos apelos que ele vai fazer aí conjuntamente com outros países também.
E o Lula diz também que o Trump está mal informado. Mal informado foi uma ótima palavra, bem diplomática que o presidente Lula usou, né? Porque os Estados Unidos, eles têm um superávit na balança comercial com o Brasil. E naquela declaração longa que os Estados Unidos, né, que o governo dos Estados Unidos soltou, dizia que, na verdade, não, que era prejudicial para os Estados Unidos essa relação. Partindo de uma falava que mentira. historicamente prejudicial, gente. Antes da gente ouvir o presidente Lula, Gabi, me chamou muito a atenção as entrevistas de ontem. Eu estava no ato ontem. Aliás, um carinho imenso das pessoas com ICL. Total, muito. Passavam por nós, né, Chico? Vem cá, Juliano, vem cá, ICL. Olha aqui o rapaz do ICL. A gente falou com muita gente. Um carinho imenso, muito legal, a comunidade ICL toda presente lá. Mas vi depois as entrevistas e trechos da entrevista. O presidente Lula me lembrou muito os melhores momentos do presidente Lula quando ia para esse embate da grande política, né, preparado com números, com respostas muito precisas para todos os questionamentos. Sem afobação alguma, né? Sem Tranquilo. afobação. Pá, respondendo. E com um tempo muito grande, assim, gente. Isso Exato. também não é usual. Claro, um tempo claro. desse tamanho no Jornal Nacional. A gente sempre dizia nas campanhas, né, que eu acompanhei várias, que o melhor Lula é sempre o Lula das entrevistas. Não é? O presidente Lula no debate ele fica um pouco desconfortável, ele não performa tão naturalmente, né, quanto ele performa numa entrevista, porque para ele é uma conversa. Ele é um cara bom de conversa, então na entrevista ele estava muito seguro. E uma entrevista difícil, porque a repórter, ela vai ali com bastante crítica, para dizer o mínimo, né? Com perguntas como tentando o velho doisladismo, né? Tentando comparar a questão dos Estados Unidos com a visita que o Lula fez à Argentina, que é de uma sacanagem monumental, né? E ele saindo muito bem. Muito bem. Vamos assistir a fala do presidente Lula. Na sequência, a gente vai chamar o nosso convidado aqui. Vamos lá. Vou tentar e brigar em todas as esferas para que não venha taxação. Vou brigar no OMC, vou conversar com meus companheiros dos BRICS. Agora, se não tiver jeito no papo, no tete-a-tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Vou chamar o Pedro Costa, que é analista de relações internacionais, o nosso convidado aqui no ICL Notícias Segunda Edição. Pedro, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Boa noite, Gabi, boa noite, Juliano, boa noite ao maior brasileiro de todos os tempos, grande Chico Sá. Boa noite à nossa audiência querida aí. Obrigado, querido. Prazer estar aqui. Obrigado, amigo. Pedro, é um prazer te receber. Eu já aproveitando, pegando uma carona nesse vídeo, né, nesse posicionamento público do presidente Lula, eu te pergunto, como, enfim, com a sua experiência, né, o que você achou, principalmente levando em consideração que a gente vê, acho que nunca antes na história da diplomacia dos Estados Unidos, talvez, né, quiçá do mundo, um posicionamento tão caótico como tem feito o Donald Trump e que tem promovido essa guerra comercial no mundo inteiro, né? É verdade, Gabi. Nós temos que olhar o que está acontecendo agora de duas perspectivas, uma mais estrutural e uma conjuntural. Do ponto de vista estrutural, isso tem a ver com aquilo que o chanceler, eterno chanceler, hoje assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, declarou há 2-3 semanas atrás. A ordem mundial acabou. Por isso os Estados Unidos estão agindo dessa maneira. Ou como disse o Putin, também há uns meses atrás, 2 ou 3 meses atrás, num desses fóruns internacionais, ele disse: o baile dos vampiros acabou. O que significa isso? A ordem liberal acabou. A ordem liberal, baseada em regras, estabelecida pós Segunda Guerra Mundial e reafirmada unilateralmente depois da vitória na Guerra Fria pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais, o chamado Ocidente coletivo, ela não existe mais. Os Estados Unidos estão vendo isso. E eles fazem parte da destruição dessa ordem. E, ao mesmo tempo, Gabi, qual é o grande temor dos Estados Unidos? É a ascensão chinesa. A luta pelo poder global entre Estados Unidos e China é que rege todas as relações internacionais e a geopolítica hoje. A China é a grande inimiga dos Estados Unidos. Esse é o grande ponto. Então, o século XX foi um século americano. E a elite americana, norte-americana, tinha certeza que o século XXI seria
o novo século americano, como diria os neocons, os neoconservadores da doutrina Bush, os falcões republicanos, que o século XXI seria o segundo século americano, o novo século americano. E agora eles estão acordando e vendo que o século XXI pode ser, e está se desenhando para ser, o século chinês. Como se você pegar a entrevista do Marco Rubio hoje, dizendo exatamente a perda da liderança norte-americana em diversas tecnologias para a China. Então, isso causa essa confusão toda em Washington. Né? Esse é o primeiro aspecto. E aí tem um aspecto que nós podemos olhar depois, que é o aspecto do bolsonarismo aqui e das relações com o Brasil. Muito bom. Juliana, eu queria passar para você, porque ontem você falava justamente sobre isso, e hoje, conversando com o professor Leonardo Trevisan, aliás, ele vai estar no Detalhes na segunda-feira, ele chamou a atenção exatamente para esse aspecto, como a China é um componente muito importante, porque tem essa relação comercial com diversos estados aqui do Brasil. Então, quando os Estados Unidos têm essa resposta, não é só essa, talvez, perspectiva de uma desdolarização, de acabar com a hegemonia do dólar, não é só a questão das big techs, que também é muito importante, é tudo isso, mas principalmente essa relação comercial que o Brasil tem tido com a China também. Então, uma maneira de dar um recado por esse caminho também. Eu queria te passar para falar sobre isso, porque ontem você também chamou atenção para isso, né? De alguma forma, o presidente Lula mencionou isso também. Depois o Pedro Rossi, economista, também que é uma referência nos debates econômicos da esquerda, mencionou que não deixa de ser uma oportunidade para o Brasil fortalecer outras rotas de trocas comerciais, né, professor? Agora, eu queria que você mencionasse também essa ideia, de que, evidente, a ordem liberal entrou em colapso, essa ordem pós-Segunda Guerra Mundial. Há projetos que disputam, digamos, a liderança desse novo ciclo que se abriu, mas que ainda não estão plenamente afirmados. É o caso do projeto chinês, que é difícil de ser replicado em outros países, inclusive por conta das suas características, particularidades, um projeto que é resultado de uma revolução social, enfim. A União Europeia tentando ressuscitar os escombros, da globalização neoliberal. O Sul Global tentando também encontrar mecanismos de cooperação, tem os BRICS, na América Latina a gente teve CELAC, UNASUL, Mercosul. Agora, a pergunta que muita gente se faz é, afinal, qual é o projeto da extrema-direita? Porque está claro que a China tem um projeto para oferecer para o mundo, a União Europeia tem um projeto para oferecer para o mundo, talvez a América Latina, rearticulando uma rede de governos progressistas, teria um projeto para oferecer para o mundo, além de destruição, de tarifaço, de guerra, de instabilidade, o que a extrema-direita tem a oferecer? Afinal de contas, onde é que está assentado o projeto dessa turma, professor? Veja, Juliano, a pergunta é muito, muito boa, porque ela toca nos dois âmbitos de paradigmas internacionais ou projetos que nós temos. O projeto da extrema-direita, como você bem disse, ou para parafrasear aqui o Trump, em Trump 1, quando ele vence ainda em 2016 e chega à Casa Branca em 2017, ele disse, e o Bolsonaro parafraseou aqui quando se tornou presidente, disse o seguinte: primeiro nós temos que destruir muita coisa, nós temos que destruir tudo. E depois, nós vamos ver o que vai acontecer. Veja, o grande destruidor dessa ordem global, dita pelos próprios Estados Unidos como uma ordem liberal baseada em regras, são os próprios Estados Unidos. Não são a China, ou não são os países do Sul Global ou a Europa. São os Estados Unidos que estão destruindo as regras que eles mesmos criaram e que eles mesmos bancaram até então. E isso faz parte de uma certa lógica, Juliano, porque eles perceberam que se eles continuarem competindo com a China nessas regras liberais que eles mesmos inventaram, veja, a China entrou na OMC em 2001, com a anuência estadunidense, claro. Eles perceberam que nessa competição eles serão ultrapassados. É impossível competir economicamente com a China. A China está no projeto das novas rotas da seda, que se destaca, que tem 155 países do sistema internacional envolvido nas novas rotas da seda. Então, eles não conseguem competir. Então, a ideia é destruir essa ordem para poder parar a China. Então, essa ordem que eles construíram, que eles sustentaram, baseada no Fundo Monetário Internacional, baseado na OMC, antigo GATT, no Banco Mundial, baseado na OTAN, baseado na ONU, que em 2003, já no governo Bush, isso não vem de hoje, já no governo Bush eles desmoralizaram,
com a entrada no Iraque, sem anuência do Conselho de Segurança. As guerras eternas, as guerras no Oriente Médio, as guerras gêmeas no Afeganistão, no Iraque, depois, durante o governo Obama, continuadas em Trump e também em Biden, né? Todas essas guerras fazem parte disso. Esse é o projeto da extrema-direita. O projeto da extrema-direita, para ser bem didático, né? E no sentido da gente poder olhar para ele de uma maneira tangível e palpável, é Gaza. Esse é o projeto da extrema-direita global, é o projeto de Netanyahu e Trump, e que aí conta com a anuência da comunidade europeia, da tríade europeia, Inglaterra, Alemanha e França, que são cúmplices nesse projeto. Gaza é esse projeto. Ao mesmo tempo, do lado do sul global, você tocou aí, nós temos os BRICS, que agora eu estava no Rio de Janeiro, participando dos BRICS, na resolução final, nós temos uma carta condenando o massacre em Gaza e reconhecendo a soberania da Palestina. Então, veja, essa é a diferença hoje entre o norte e o sul global. O sul global dizendo, nós não somos a favor dessa destruição que vocês estão fazendo. Muito bom. Eu quero passar também a palavra para o Chico Sá, Chico, mas antes eu só queria trazer mais um recorte da fala desse pronunciamento do presidente Lula, e dessa vez falando sobre o Eduardo Bolsonaro, sobre o entreguismo do Eduardo Bolsonaro. Então a gente vai assistir mais essa fala e volta a discutir. Vamos lá. É preciso criar vergonha na cara, porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente. Chico. Muito bom. Pedro, eu vou pegar o embalo aí da retórica do Lula e fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com isso. O Trump não foi muito pesado. Eu imaginava, na minha inocência, que o tratamento com a América Latina ia ser ali um morde-a-sopro, ia tentar aproveitar, por exemplo, o fato de ter o Itamaraty muito cordato, o Itamaraty muito manso em relação aos Estados Unidos, que é uma questão tradicional do Brasil, e ia tentar alguma aproximação com o Brasil ou pegar uma beirada ali do que não está indo para o BRICS. Mas essa questão de agora que o Lula toca aí, de uma taxação com viés político, com viés eleitoral para 2026, significa que os Estados Unidos abandonam qualquer ideia diplomática, né? Qualquer ideia via Itamaraty, qualquer ideia dos negócios tradicionais com o Brasil. É mais uma crença em retomada do poder da extrema-direita no Brasil do que qualquer outra história, não? Exatamente, Chico. Esse é o segundo aspecto. Agora, veja, o Paul Krugman, Nobel de Economia nos Estados Unidos, grande economista estadunidense, disse o seguinte, que essa medida do Trump, ela é maligna e megalomaníaca. Sim. Eu poderia acrescentar, Chico, baseado em tudo que nós temos escrito e temos falado nos últimos anos, desde a ascensão do Trump, e meses, que ela, além de maligna e megalomaníaca, ela é previsível. Ela é previsível por essas condições estruturais e conjunturais. Estruturais por causa da China. Todos os países que se associarem à China, que se aproximarem da China, eles vão sofrer retaliações. A disputa geopolítica global ela é intensa e ela é por cada região do mundo. E o Brasil protagonista dos BRICS. Isso não veio à toa agora. Veio porque o Brasil preside os BRICS, é o ano da presidência dos BRICS, e justamente na cúpula, justamente nos dias da cúpula, 17ª cúpula dos BRICS, aqui no Brasil. Então, veja, esse recado é endereçado ao Brasil, obviamente, mas é endereçado à China e aos BRICS. Todos os países que estão, digamos, forjando uma alternativa à ordem mundial falida. O próprio chanceler brasileiro, o Marco Vieira, ele disse no discurso dele, né, a gente estava lá no Rio, ele disse o seguinte, os BRICS são uma porta de alternativas para a desordem mundial. Essa foi a frase dele no discurso final dele. Então, Trump quer fechar essas alternativas, porque ele está sentindo desespero. Ao mesmo tempo, Chico, e aí é muito interessante, né, ele vir direto no Brasil assim,
tem a ver com uma série de questões que passam pelo bolsonarismo, passa pelo filho de pelo Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, pelos os cúmplices da extrema-direita que estão lá, o neto do ditador Paulo Figueiredo, que está articulando isso. Isso não é um trabalho do acaso. Passa pelo secretário de Estado, por isso uma questão conjuntural, nesse momento, ser Marco Rubio, que é um cubano-americano, cuja pauta a vida toda foi a pauta voltada para a América Latina, voltada para a questão latina. Ele sabe do Brasil, sabe da importância do Brasil. Então, essa associação de fatores, mais a questão das big techs, com o Supremo Tribunal Federal, que já esteve numa relação arranhada lá atrás. Então, tudo isso é um caldo muito forte. E o Itamaraty tem que estar pronto para isso, porque isso viria, isso foi anunciado, isso foi previsto que viria. Agora, de tudo isso, né, quando a gente olha para o limão, né, o Maquiavel disse que é preciso ter, o príncipe, é preciso ter virtude e fortuna. Como disse o Juliano ali atrás, o Lula cresce, o presidente Lula cresce nesses debates. Sim. A gente vê o Lula grande, o Lula ele enfrenta, ele sabe fazer isso como ninguém no Brasil sabe fazer. Nós estamos vendo isso agora. Então ele tem virtude. E o Trump está nos dando fortuna, é o cavalo arriado que o Maquiavel fala. Sim. Porque a partir da inépcia, né, da vassalagem de Bolsonaro, do seu filho, do bolsonarismo, do governador de São Paulo, dessa gente que veste boné escrito Make America Great Again, a sorte veio a nosso favor. E isso gerou um novo debate público e ressuscitou, né, quer dizer, a questão nacional, que é o que estava faltando um pouco para o governo. Exato. E que veio na hora certa e na mão certa, que é na mão do presidente Lula. Muito bom. Quero muito agradecer o Pedro Costa pela sua presença aqui. Um prazer e volte sempre, viu, professor? Foi muito boa a nossa conversa. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, Gabi, e todos vocês. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, meu caro. Boa noite. Aliás, Juliana, a gente vai fazer uma substituição aqui. Você está mais cedo hoje, Tá. porque vocês vão ter a companhia agora de um dos maiores jornalistas Craque do também. Brasil. O cara tá animado, o cara tá animado. Só para esquentar enquanto ele está se preparando. Ô, professor, obrigado. Obrigada, Bom final de Juliana. semana, Até bom final de semana que semana. vem. Valeu. Rodrigo Viana chegando aqui para conversar com a gente. O professor Pedro Costa conversava agora, né, Rodrigo, falando sobre certos governadores que usam boné de Make America Great Again. Depois vai lá tentar apagar o vídeo, mas o print é eterno, O print é eterno. Escondeu o bonezinho vermelho, mas não tem jeito, Não, né? e agora tá tentando correr atrás do próprio rabo, aquela coisa que a gente fala, né? Expressão, assim, de basicamente se arrependeu de tudo que aconteceu nesse primeiro momento aí, depois do tarifaço do Trump. E a Mônica Bergamo deu a notícia ali na coluna dela, até usou uma palavra bastante interessante. Ela diz esdrúxula tentativa de tentar levar o Bolsonaro para os Estados Unidos, não é? Só ele é malandro, né? É uma tentativa malandra, que beira também um trapalhões ali, né? Uma atrapalhada política, porque é muito arriscado, é frágil, é muito complicado. Você está interferindo no processo do STF. Você quer tirar o réu da cena do crime? Pois é. Não, eu achei que o Tarcísio faz dois movimentos. Um é esse, né? Vai no Supremo e fala, vocês não querem liberar o Bolsonaro para ele ir para os Estados Unidos? Só Para isso. negociar, sim. só ele vai conseguir. Não, gente, Bolsonaro perdeu a eleição, tem que avisar para o Tarcísio. Perdeu e tentou dar um golpe. Agora, ele fez outro movimento, nós vamos citar já, mas de procurar a Embaixada dos Estados Unidos, e aí é perigoso, né? Porque o golpe de 64 veio quando governadores de Minas e do Rio de Janeiro, principalmente, Magalhães Pinto e Carlos Lacerda, foram conspirar com a Embaixada dos Estados Unidos. Eles atravessam o samba do Jango e aí começa. Então, o Tarcísio foi fazer, foi conspirar com a Embaixada. A essa altura, visitar a Embaixada dos Estados Unidos é conspirar contra o Brasil, contra a democracia brasileira. Então é grave, ele fez os dois movimentos ao mesmo tempo. O Tarcísio com o seu bonezinho. Diz que foi negociar a redução das tarifas, porque São Paulo é um dos estados mais afetados, né? Gente, mas tem Itamaraty. Isso não existe. Não há negociação. Conseguiu São incomodar Paulo, o Bolsonaro também. Não há negociação. São Paulo, Trump. Não existe.
A não ser que ele queira voltar para 9 de julho de 32. Que ele está inspirado no feriado dessa semana, né? Que é quando os paulistas tentaram se separar do Brasil. Mas não é. Na verdade, ele está fazendo uma operação bolsonarista. Trapalhões, né, Chico? Os Trapalhões, a musiquinha dos Trapalhões até me vem aqui à cabeça. Mas a gente tira onda com Trapalhões e tal, porque tem um conteúdo disso nessa história, tem um percentual disso, mas é muito grave também, né? É grave. São sinais, assim, de que a gente pode cair também numa coisa muito perigosa já. Sim, já estamos no meio, né? Ainda bem que nós temos aí um pedaço do que era o setor aí de centro-direita no Brasil, firme ali no Supremo, não aceitando esse jogo, mas a turma de 64 está agindo como sempre agiu, né? É a mesma turma, né? Agitando nas ruas, e conspirando na embaixada. O Tarcísio, com esse movimento, deixa claro que ele é um conspirador também. A gente esquece que a formação do Tarcísio ela é a mesma do Jair Bolsonaro. Veio dos ministros. Inclusive da mesma escola e da mesma patente. É um capitão, é um capitão do Exército. Ele tem o mesmo repertório. Às vezes a gente o tem como algo mais elevado, não é? Mas não é. É curioso também, porque além de toda essa história que é esdrúxula, até os ministros disseram ali para Mônica Bergamo em off, né, que é um termo assim do jornalismo, para, né, não dar o nome desses ministros, mas eles consideraram absurdo, esdrúxulo, sem cabimento nenhum, né, fora de propósito, essa proposta do Tarcísio de querer levar o Bolsonaro. Também tem o fator de que não agradou nem a base bolsonarista também, o clã Bolsonaro não gostou nada também dessa história, dessa negociação. E a gente tem vamos dizer assim, um novo passo dessa história que o nosso repórter aqui do CL, o Kleber Lourenço, apurou que o grupo Prerrogativas vai acionar o Supremo Tribunal Federal. Está aí na sua tela para você que nos acompanha em vídeo também, manchete no nosso site. O Prerrogativas vai acionar o STF para pedir uma investigação dessa história, dessa atitude do Tarcísio de Freitas. Então, o que acontece, né? O Marco Aurélio de Carvalho, que é o coordenador do Grupo Prerrogativas, ele disse que essa articulação, ele classificou essa articulação como verdadeiramente estarrecedora e, enfim, vai tomar uma medida jurídica em relação a isso. Então, vamos dizer assim, é o primeiro passo logo depois dessa movimentação toda do Tarcísio, que pode até resultar numa consequência jurídica para ele. Uma ação como essa, eu acho que tenta pelo menos dar limite a colocar o governador no lugar dele, no quadrado dele, que é o Palácio dos Bandeirantes, que é governar para o estado de São Paulo. Quando ele tenta atravessar esse samba ali, indo além do Lula, né, se colocando como negociador, isso ele está namorando ali um certo golpe. Então está muito certo o Marco Aurélio de Carvalho, representando esse grupo grande de juristas que teve um papel fundamental durante o período da Lava Jato, de resistência ao lavajatismo e ao golpismo judicial. Marco Aurélio de Carvalho e o Prerrogativas vão acionar o STF para que o Tarcísio seja, no mínimo, investigado, cobrado, por fazer uma articulação contra a Constituição brasileira. Então, eu acho importante, e olha, isso vem na hora em que se percebe que rompeu a barragem de proteção ao Tarcísio. Os dois editoriais da Folha e do Estadão, os dois cobrando o Tarcísio com palavras duras até. Sim. A Folha de São Paulo dizendo: Tarcísio, você vai continuar usando o bonezinho do Trump ou você vai representar o agronegócio de São Paulo? E o Estadão também cobrando o Tarcísio de Freitas. Isso significa que ele se julgava protegidíssimo, porque tem articulação Kassab, elite paulista, Faria Lima e mídia. Não se investiga Tarcísio em São Paulo, ele põe dinheiro nos meios de comunicação, a Globo, Folha, Estadão. Mas, nesse último movimento, vestiu o bonezinho, rompeu a barragem. Então, a hora que rompe a barragem de proteção, é a hora de ir para cima dele. É a hora que isso pode dar resultado, inclusive no Supremo. Porque o Tarcísio foi bem tratado pelo Alexandre de Moraes quando foi depor como testemunha. Não, é tanto que ele vai para essa conversa porque ele sabe que ele tem canal. Ele tem canal, é verdade. Ele conversa com... isso é, inclusive, um ponto que deixa o bolsonarismo raiz meio enfurecido com o Tarcísio, é que ele tem diálogo com os ministros
do Supremo Tribunal Supremo. do STF, do Alexandre Supremo. de Moraes, por exemplo. Exatamente. Então ele usou essa história, esse canal que ele tem, para fazer essa barbeiragem tremenda. Pois é. Então eu acho assim, perigoso e mostra que de moderado ele não tem nada. É um operador da extrema-direita usando os canais que ele tem para operar pela extrema-direita. Aliás, apesar de estar visivelmente arrependido, ele também usou as redes sociais dele para atacar o presidente Lula. A gente tem aqui a publicação do Tarcísio nas redes sociais, dizendo o seguinte, a gente vai colocar aqui na tela também para você que nos acompanha em vídeo. Eu acabo de me reunir com Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e agro brasileiro. Olha só, ele cita, importante isso. E também o reflexo disso para as empresas americanas. Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreando em dados e argumentos consolidados para buscar soluções efetivas. É preciso negociar, narrativas não resolverão o problema, a responsabilidade é de quem governa. Então aqui ele está dando um recado muito claro, né, sobre querendo colocar mais uma vez essa batata quente no colo do governo federal. E tem uma outra tela que a nossa equipe preparou aqui, a gente comentava sobre como, na verdade, os Estados Unidos são o principal destino das exportações paulistas e é por isso que vem a preocupação do Tarcísio logo depois de demonstrar um apoio público a Bolsonaro e querer apontar dedos para o governo Lula. Então, o estado de São Paulo responde por 1/3 das vendas brasileiras para os estadunidenses e a gente tem aqui a lista dos maiores exportadores do ano passado para os Estados Unidos, as exportações, né, dos estados brasileiros. Então, São Paulo ali é de 13,5 bilhões de dólares que corresponde. Então, 36,6% dessas exportações. Também, aí agora a gente está vendo aqui na tela, essa tela. No Rio de Janeiro, a gente também tem um volume importante, né, em dinheiro, a gente está falando de 7,2 bilhões de dólares. Minas Gerais também, 4,6 bilhões, depois Espírito Santo vem na sequência, 3 bilhões, mais ou menos, um pouquinho mais, e Rio Grande do Sul e Santa Catarina quase que o mesmo montante, de 1,8 e 1,7 bilhão. Esses são os estados, né, que têm uma relação comercial mais importante com os Estados Unidos. Se puder colocar de novo na tela, que eu acho um gráfico bem interessante, quem está nos acompanhando por vídeo, né, evidentemente, olha só, São Paulo, 33% de tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos vem de São Paulo. E aí, Chico, a gente pode olhar e ver, bom, é agro, é café, laranja, açúcar, mas é também avião, né? Sim. É também avião, porque a Embraer fica em São Paulo e entra na cota de produtos que saem do estado de São Paulo e gera muito. O polo ali de produção de aviões em São José dos Campos é muito importante para aquela região. Sim, é o que dinamiza. Muito emprego indireto. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, que é o segundo exportador, se puder colocar de novo, eu imagino que seja aí mais a indústria do petróleo, né? A exportação de petróleo do Rio de Janeiro. E Minas Gerais, o aço. Placas de aço que o Brasil vende para os Estados Unidos. O Rio entra um pouco também o aço de Volta Redonda, aquela parte o aço de Volta Redonda. Então, mas nesse mapa a gente percebe que São Paulo é o grande prejudicado. Então, o Tarcísio é o que o Lula disse, acho que foi numa entrevista, não sei se foi para o Jornal Nacional ou foi para o Jornal da Record. Esse bonezinho que você botou, Tarcísio, não sai mais da sua cabeça. Ele botou o bonezinho, Make America Great Again. Então você quer gerar emprego no Texas? É isso que ele está fazendo, gerando emprego no Texas, pretendendo e perdendo, aceitando que se perca empregos no Brasil. É isso que ele fez com esse bonezinho alinhado aí com o bolsonarismo. Completamente. Aliás, a gente tem cálculo disso, né? De, por exemplo, do quanto perder esse mercado custaria por ano de prejuízo. A gente tem alguns cálculos aqui de alguns setores, 1,1 bilhão de reais por ano de prejuízo. Estava lendo mais cedo, estava tentando pegar os detalhes aqui na coluna do Jamil Chad, mas ele falava a respeito disso, né, de quanto que isso custa em termos de emprego que a gente está falando aqui. E São Paulo lidera, como a gente estava mostrando aqui, essa história de quanto perde de empregos também, Rodrigo. O Gabi, não, esse dado econômico é super importante, né? Agora eu queria, assim, talvez para arredondar aquela questão anterior, vai ser um bom termômetro para a gente saber se essa reclamação, o Marco Aurélio de Carvalho e prerrogativos vão entrar com a reclamação contra o Tarcísio no Supremo. Será que vai andar? Se andar, significa realmente que o Supremo não está mais
priorizando a articulação Tarcísio-presidente. Sim. Significa que a candidatura subiu no telhado. Se disserem, não tem elementos para isso, deixa para lá. É, porque está vivo ainda. É porque ainda querem deixar o Tarcísio como no banco. Vai dar bastante o termômetro da história. É um termômetro para a gente saber até que ponto que o Tarcísio se queimou de verdade nessa história aqui, porque ele se queimou com o agro, se queimou com a indústria, se queimou com a parte do empresariado paulista, e do outro lado também está se queimando com a família Bolsonaro. Agora, se essa reclamação for jogada... Gabaritou, né? Gabaritou, né? Se essa reclamação contra ele, o pedido de investigação, for jogada numa gaveta lá, significa, não, vamos deixar o Tarcísio aqui no banco de reservas, que ele ainda pode ser útil para a burguesia brasileira. Do contrário, se começar a andar, aí Tarcísio esquece, fica no governo de São Paulo e esquece o 2026 para presidente. Existe até uma preocupação, né, Chico, a gente falava ali na reunião de pauta, de uma parte da imprensa hegemônica de já tentar dar uma maciada ali, falando a respeito do Tarcísio, que antes estava sendo bastante diretamente criticado, né? Porque é uma coisa desesperadora para a turma do dinheiro de São Paulo e para a mídia brasileira, que estava muito colada na candidatura do Tarcísio. Não tem outro candidato. Não, senão vai ser quem? Eduardo Bolsonaro? Caiado não vai ser Eduardo Bolsonaro. Não vai ser Eduardo Bolsonaro. O Caiado não existe, o Zema também não existe. Então, é difícil para a direita. É difícil a vida deles nesse momento. Então, se queima o Tarcísio, e o Tarcísio está se esforçando para ser queimado, com essas manobras malucas de atravessar e conversar direto com a embaixada, se queima o Tarcísio, eles não têm candidato. A não ser, vão ter que comer na mão da família Bolsonaro. E aí um pedaço desta elite vai preferir negociar com Lula. Vai falar, não, porque é terrível para o Centrão, para qualquer um estar ali com o bolsonarismo, porque é uma desgraça, né? Para o país, para qualquer coisa. É loucura. Agem como sequestradores na posse de um sequestrado. Eles sequestraram a democracia brasileira. Acham que sequestraram, porque não sequestraram, mas agem como se fosse um sequestrador, né? Ligando e pedindo resgate. Escuta, extorsão, né, Rodrigo? Extorsão. Ou você entrega o que eu quero, ou então nós vamos explodir tudo. É o que eles estão fazendo. Instalam as bombas ali e agem como bandido. O Flávio Bolsonaro falou das bombas que os Estados Unidos jogaram no Japão. Sim. Então isso é mais do que terror, é uma retórica terrorista. De terrorista. O Eduardo Bolsonaro, lá postado lá em Washington, aquela fala, que me desculpe as organizações criminosas, mas é de PCC. É de PCC, é a estética também. É a estética. Pesado. Olha, já a gente vai ter uma convidada aqui presencialmente no nosso estúdio, gente, que não vou adiantar para vocês, mas ela já vai sentar aqui na mesa com a gente. Mistério! Mistério. Falando em mistério, eu queria também trazer aqui um anúncio misterioso. O famoso meia-noite eu te conto, né, Chico? Eu sei alguma coisa. A gente vai ter no dia 27 de julho um evento super importante pra gente aqui no ICL, que é o ICL Eterno. Você está convidado para participar junto com a gente de forma gratuita, online, e vai ter uma série, assim, eu vou chamar isso de um pacotão, que vai ser anunciado aqui pelo Eduardo Moreira. Eu não posso dizer o que é, mas dá para, sim, ter um spoilerzinho. Dá para dar uma ideia, assim, o ICL vai mudar de patamar. Você que acompanha futebol e lembra que os personagens do futebol, vez por outra, falam, isso é outro patamar. Outra prateleira. É outro patamar. É outro patamar. É outra história. Uhum. Não quero que você esqueça tudo que fomos até aqui, que é importante, mas é outra história. E que envolve jornalismo, ampliando aí as coberturas do ICL, inclusive, para o campo internacional. Sim. Envolve entretenimento. Também. Né? Documentário, filme, série. É o ICL com você 24 horas. Não vai ser mais assim, acabou, por exemplo. Pensa que é só uma mesa redonda, uma jurubeba, uma conversinha, não. Agora é 24 horas. Dá para juntar a família ali num momento, né? E poder acessar outras coisas que eu não posso adiantar ainda. Tem também na parte de educação. Sim. Educação é revolução. Essa parte, realmente, assim, eu fiquei muito empolgada. Foi a parte que mais me empolgou. Vai estudar da vovó ao filho mais novo e todo mundo vai ficar contente. É muita coisa. Assim, gente, eu fiquei bastante impressionada, falando sério, assim, porque a gente teve uma reunião interna para apresentarem o projeto, né, pra gente que trabalha aqui.
E eu fiquei, assim, muito chocado. Parecia que não acabava mais, né? Porque não é uma ação, né? É um conjunto de ações. É um conjunto, é muita coisa. E você vai poder ficar com a gente, assim, não é à toa. A dica é, o nome ICL Eterno não é à toa, gente. Porque é pra gente ficar junto realmente ad eterno. E lembrando, então, eu acho que eu não dei a... Só faltou dar o link, né, aqui. cln2.com.br para você se inscrever e receber todos os lembretes para participar com a gente nesse dia 27 de julho, que vai ser um domingo. Todas as novidades você vai saber de tudo em detalhes por lá. Vamos nessa, seguir aqui falando ainda sobre o ICL Eterno? O Edu tem uma fala. Um recado, vamos lá. nessa. Em janeiro de 2025, eu deixei de apresentar o ICL Notícias primeira edição. Assim, eu dei minha contribuição, eu ajudei a construir e agora vou estar vindo aqui esporadicamente. E foi eu deixar de apresentar que os boatos começaram. Até dizer que eu estava preparando a minha candidatura à presidência, as pessoas disseram. O que elas não sabiam é que eu estava preparando o novo capítulo da história do ICL. E chegou a hora de dizer para vocês que capítulo é esse. No dia 27 de julho, um domingo às 8 horas da noite, vocês vão saber do novo passo revolucionário do ICL. Aliás, dos novos passos. Vocês não vão acreditar no que a gente construiu enquanto eles espalhavam boatos. O melhor de tudo, você e sua família vão poder fazer parte eternamente dessa nova fase do ICL. Muito bem, acho que a gente já deu para ter um gostinho aí do que vem por aí, né? Coisa muito, muito grande mesmo, gente. Eu fiquei muito impressionada e muito empolgada também. E eu prometi que a gente ia chamar uma convidada aqui especial para essa mesa redonda. E nesse momento aí, Edu estava falando, a gente já movimentou tudo aqui no estúdio para chamar a Cristina Serra com a gente. Cris, que prazer receber você! Finalmente! Ela é a primeira vez aqui no Finalmente. Aqui no estúdio, nesse formato aqui, sim, gente. É uma alegria imensa. Que sorte a nossa, né? Muito. Que sorte a Eu nossa. vim uma vez no ICL ICL 1, com a bancada ali da Vivian e eu aqui numa cadeira, mas isso foi bem no comecinho do ICL, assim que começou aqui nesse estúdio. Bem-vinda! Além do mais, a gente aqui no 2 nunca tinha te recebido, É verdade. então a gente tá muito feliz. Foi a primeira vez que a gente abraçou, né? Pegou! Sim. Isso de viu corpo pra além presente. Não é essa coisa de amor platônico, não. Lá no Não é Rio só de daqui Janeiro. pra cima, né? De videochamada. Não, a gente pode abraçar, pegar, conversar e também discutir os nossos, enfim, as nossas notícias super importantes. A gente falou até um pouco com o professor Pedro Costa sobre como uma parte, né, dessas ações do Donald Trump estão ligadas às Big Techs, né, diretamente. Então, logo depois que a gente teve esse anúncio do Donald Trump, ali dos 50%, a Associação da Indústria de Computadores e Comunicações, a gente está falando, né, de uma formação de empresas como Google, Meta, Microsoft, Amazon, Uber, Apple também, eles emitiram uma nota exaltando a decisão do Trump. E a gente... Passaram o recibo, né? Passaram o recibo. Mas olha que importante, Rodrigo, porque a gente preparou uma tela, vamos dizer assim, com as principais reclamações das Big Techs sobre o Brasil, né? E aí a gente entende um pouco por que elas não querem pagar imposto, seguir legislação, enfim, é uma espécie de terra sem lei aqui. É bom a gente dar uma olhada com cuidado, porque são 6 pontos aqui, 6 projetos até a nossa equipe preparou com base numa reportagem muito boa da agência pública, que também vale a pena acompanhar ali em detalhes. Mas a gente tem, por exemplo, os projetos ali na esquerda, para quem está nos acompanhando em vídeo. Para quem não está, a gente também vai explicar aqui nos pormenores, mas os projetos, Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente está falando aqui da LGPD, qual é a crítica, né, por parte das plataformas? Ter a obrigação de propriedade e controle local, com exigência de que 25% do capital votante esteja nas mãos dos brasileiros. A gente tem um projeto que regula a inteligência artificial, e aí tem uma obrigatoriedade de compensação dos direitos autorais, quer dizer, tudo isso ali é dinheiro para as Big Techs, né? Regulação de plataformas pela Anatel. Então, a Anatel tem atribuição de poderes amplos para definir as regras também. Tributação de produtos e serviços digitais, de 15% imposto mínimo sobre as multinacionais. Taxação de serviços de internet. Mudanças no regime
ex-tarifário também, que é a exigência de um plano de investimento, enfim, tudo isso é regulamentação. E aí, para você adequar isso, exige muitas coisas, né, Cris? Inclusive dinheiro. Sim, a gente vê por aí que essas big techs, né, os senhores feudais das big techs, eu gosto muito do termo que o ex-ministro de Finanças da Grécia usa, o Yannis Varoufakis, né, o tecnofeudalismo, é disso que a gente está falando, né? Esses senhores feudais das big techs, eles mostram esse levantamento que eles estão muito atentos, acompanhando com lupa tudo que se faz aqui no Brasil, tudo que um país deve fazer, né? Porque todos os países sérios e soberanos têm suas leis e têm suas regulações, sobretudo com relação a uma indústria tão poderosa quanto essa. Então, eles estão mapeando, acompanhando tudo que o Brasil está fazendo, né, em termos de estabelecer o mínimo de racionalidade nesse mercado para combater, né? Essas big techs estão mapeando tudo para, com os seus lobbies muito poderosos e muito atentos, né, no Congresso e no Judiciário, né, e nas agências reguladoras, você viu ali a questão da Anatel, ver como é que eles vão atuar para derrubar a legislação ou para impedir que nós tenhamos uma legislação que, como eu disse, dê o mínimo de organização e, enfim, e racionalidade a esse mercado e que proteja os usuários dessas plataformas. Então é isso, não querem nenhum tipo de regulação, eles querem a lei da selva, o vale tudo, né, para a gente fazer o que a gente bem entender. E a gente sabe, gente, lá atrás, quando a gente lê, por exemplo, sobre o pré-golpe de 64, as empresas multinacionais da época, as grandes empresas multinacionais, também queriam agir, né, com toda a liberdade, fazer o que bem entendiam e tal. Hoje a gente vê esse comportamento semelhante dessas empresas, também não querem nenhum tipo de regulação, né, e botam seus lobbies para trabalhar para impedir uma regulação. Então, é diante desse perigo que a gente está. Você falou de 64, nesse cenário incluía até a destinação de terras brasileiras para estrangeiros, para multinacionais. Depois assinada lá pelo Castelo Branco, assinou em 65, Isso. 66, como fosse quase o pagamento pelo apoio ao golpe. Isso. Ali dá na cara de pau, aberto para todo mundo. É o que é um cenário parecido. Olha, e o Trump, né, fez esse anúncio de tarifas contra o Brasil e anunciou um tarifaço também contra o Canadá, um novo, né, de 35%. E eu li agora que também no caso do Canadá é uma retaliação porque o Canadá está estudando novas medidas de regulação para a área das big techs. Sim. Então, tanto no Brasil quanto no Canadá, ele usa aí toda uma discurseira política, e aqui no Brasil é a família Bolsonaro, porque também interessa a ele dar uma levantada no Bolsonaro, mas o objetivo é defender os interesses das empresas dos Estados Unidos, né? No passado eles defendiam as petroleiras, ou defendiam as empresas, as montadoras de carro, agora são as empresas de tecnologia. Então mudou o setor, mas continua a mesma técnica. Era muito mineração também naquela época, era o começo da mineração pesada, invadindo o Brasil, pegando assim o que havia das melhores minas do país, entregando como pagamento do golpe. Agora é tecnologia. É uma atuação muito coordenada, né? Muito evidente que tem uma coordenação entre essas medidas do Trump, essas empresas, e claro, tem no caso do Trump em relação ao Brasil, tem o BRICS também, né? Claro. Em relação ao Brasil, sim. Em relação ao Canadá, olha o que o Trump escreveu na conta dele. O Canadá é um país muito difícil de comercializar, né? E o Canadá acaba de anunciar que está aplicando um imposto sobre serviços digitais às nossas empresas de tecnologia americanas, o que é um ataque direto e flagrante ao nosso país. Exato. Eles estão, obviamente, copiando a União Europeia, papá. Com base nesse imposto, estamos encerrando as discussões sobre comércio com o Canadá e anunciando uma nova tarifa. Então, é isso, tecnologia, empresas de tecnologia, para o Trump é o centro hoje, o centro dinâmico, né, da economia dos Estados Unidos. Hein? Claríssimo isso. É interessante como o Donald Trump, ele acaba tendo um efeito reverso, sabe? Quando o tiro sai pela culatra, porque aqui no Brasil o Lula consegue até reverter, né, um movimento que estava ali em relação à queda de popularidade dele, também depois da puxada de tapete do Centrão. No Canadá também, né? Porque o Partido Liberal acabou conseguindo se manter no poder, venceu legislativas, enfim. Não é só no Canadá e no Brasil, mas são movimentos interessantes, porque o Canadá tem esse acréscimo também envolvendo as plataformas e a regulamentação também, né? Que é um
um capítulo onde os dois países entram assim com coisas parecidas. É que a ação do Trump é tão truculenta, né, é tão agressiva e tão violenta, que ele acaba provocando nos países atingidos pelas medidas que ele anuncia, né, uma reação de união, de unificação, até de setores que não estão necessariamente próximos em muitas questões, mas assim, diante da agressividade dele, acaba provocando essa reação de, não, peraí, vamos nos juntar aqui para reagir a isso. Isso, claro, favorece o Lula num momento como esse, sem dúvida, e acho que o Lula também está sabendo usar essa situação a seu favor, né? Exatamente. E aqui a gente tem também, Cris, no meio desse furacão todo, né, com o Donald Trump, e a gente trouxe agora há pouco a fala do presidente Lula, a postura, né, do governo e do próprio presidente contra o assédio tarifário. A gente tem, o presidente, né, publicou um artigo em grandes jornais de 10 países diferentes sobre a necessidade de construir uma nova ordem mundial. Então é interessante a gente discutir isso aqui. Ele denuncia a lei do mais forte, ele já falou algumas vezes a respeito disso, né, publicamente, entre nações, e apontando o multilateralismo como uma única saída. Então, a gente tem esse artigo do presidente Lula publicado no Le Monde, na França, no El País, na Espanha, The Guardian, no Reino Unido, Der Spiegel, na Alemanha, também Corriere della Sera, na Itália, Yomiuri Shimbun, no Japão, China Daily, na China, Clarín, na Argentina, e também no La Jornada, no México. A gente tem um trechinho aqui que eu vou trazer desse artigo do presidente Lula. Então, abre aspas. A omissão frente ao genocídio em Gaza é a negação dos valores mais basilares da humanidade. A lei do mais forte também ameaça o sistema multilateral de comércio. Tarifaços desorganizam cadeias de valor e lançam a economia mundial em uma espiral de preços altos e estagnação. Eu acho isso muito interessante, gente, quando a gente pensa, tem ação aqui interna do país, do presidente Lula, que envolve a extrema-direita, o bolsonarismo, e tem essa ação que coloca o presidente Lula também, ele já é, né, esse personagem líder, né, importante, né, mundialmente, como um líder, como você disse, Rodrigo. E também quando ele coloca o posicionamento dele nesses jornais, a gente tem vários países se posicionando a respeito, a própria China, que não costuma fazer isso, né? Ficou mais na moita, mas já se pronunciaram. Eu achei interessante, Cris, eu não sei se você quer comentar, mas assim, o Lula tem a capacidade de ser ouvido em alguns desses países europeus, principalmente, que a Rússia, por exemplo, não tem. Então, quando você pensa nos BRICS, Putin não fala com a Alemanha, não fala com a França, não fala com a Espanha, não fala com a Itália, porque ele é visto como um inimigo total. A China, mais ou menos também, né? Porque é vista como, enfim, com muita desconfiança. Como o Brasil é um país do mundo ocidental, ainda que da periferia do mundo ocidental, o Brasil está nessa posição intermediária que ele dialoga com os BRICS, inclusive lidera os BRICS nesse momento, mas o Lula, especialmente o Lula, tem essa capacidade. Ele é ouvido pela história dele e pelo fato do Brasil não ser visto como uma ameaça, ao contrário da Rússia. Ele pode trazer essa discussão, né? Então, é uma capacidade que pouca gente tem hoje no mundo. Está num lugar que pouca gente tem. Não tem a força militar da Rússia nem da China e nem a força econômica, mas tem uma força simbólica que o Lula está sabendo usar. Mas não tem essa força militar, o ajuda também em alguns momentos. Em alguns momentos, sim. Abre as portas. É o soft power, né? Só, né? Assim, mas, de qualquer maneira, é forte isso, né? 10 dos maiores jornais do mundo, né? O Lula acabou escrevendo. Isso aí é para calar a boca dos vira-latas, né? Porque você vê que são órgãos de imprensa de alta respeitabilidade, né? São jornais respeitados, de destaque na imprensa mundial e que abrem esse espaço para o Lula. Então, é isso. O Lula é uma voz, ele tem estatura mundial, embora os vira-latas aqui fiquem toda hora, né, dizendo que, por que perder tempo com a política externa? Bom, primeiro porque é necessário, qualquer país soberano e importante que sabe do seu papel no mundo tem que buscar fazer isso, né? Ainda que não tenha poder militar, mas enfim, e no mundo hoje, é claro que é importante ter uma força militar, mas no mundo hoje outros poderes contam. Então, por exemplo, o papel que o Brasil tem hoje na discussão climática,
né, a legitimidade que o Brasil tem nessa discussão, isso por si só já coloca o Brasil numa posição de destaque. Essa coincidência do Brasil, neste momento, liderar os BRICS e estar aqui às portas da COP30, isso dá ao Brasil, naturalmente, né, um espaço na agenda mundial, né, uma estatura na agenda mundial, que eu acho que o Lula está sabendo aproveitar muito bem e, inclusive, no tom certo, fazendo todo momento ele faz referência ao multilateralismo. Sim. O multilateralismo está abalado? Está. A ONU está em colapso? Está. A Organização Mundial do Comércio, muitos países não estão nem aí, nem levam mais as reclamações para lá? Sim, isso é uma realidade. Agora, não é por isso também que você vai sentar e dizer, e agora, o que eu faço? Não, vá lá e reforce o multilateralismo. Ele está fazendo isso, né? E isso mostra, né, como ele tem a compreensão, eu acho, do cenário mundial, enfim, está sabendo aproveitar situações de crise, como é essa situação agora com o tarifaço, mas respondendo com calma, com racionalidade, com serenidade e com competência política. Eu vejo assim. Excelente, Cris. Eu estava agora há pouco falando sobre a postura da China em relação a isso. A nossa equipe preparou aqui uma tela do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, né? Porque hoje eles se pronunciaram a respeito disso, não citaram nominalmente o Brasil, mas estava falando, o pronunciamento era justamente por conta dessa retaliação do Donald Trump, né? Então, ela foi questionada por uma repórter e ela respondeu o seguinte, abre aspas, a igualdade de soberania e a não intervenção em assuntos domésticos são princípios importantes da Carta da ONU e normas básicas nas relações internacionais. Tarifas não deveriam ser uma ferramenta de coerção, intimidação ou interferência, que é um posicionamento bastante forte também. O professor Leonardo Trevisan também chamava atenção sobre isso, né? Porque a China normalmente fica ali sem se posicionar a respeito mais como um papel de observação, né? E tem essa diplomacia que é muito mais cordial e algumas vezes até teve que subir o tom, algo que a gente nunca viu na história por conta dessa diplomacia do caos do Donald Trump, né? A China fala pouco, mas quando fala, ela é muito precisa. Essa fala que você acabou de ler da porta-voz lá do Ministério das Relações Exteriores vai no ponto. E, de novo, reforçando o multilateralismo, falando da ONU, no mesmo tom, aliás, utilizado pelo Brasil. O posicionamento da China diante desse caos que o Trump quer criar a todo momento e cria a todo momento, né, e desarranjando todo o sistema comercial mundial, né, diante desse caos, a China vem com uma postura, né, aquela postura serena e que bota as coisas nos seus devidos lugares e racional. É assim que os chineses fazem, né? Quietos, porém, assim, agindo fortemente nos bastidores, com calma, respeitando os outros países, sem essa truculência insuportável dos Estados Unidos. Eu quero também trazer uma notícia que acabou de sair. Posso, acabou de sair, né? Eu vi aqui. Tá. A respeito do deputado federal Lindbergh Farias protocolando uma petição no Supremo pedindo que o Tarcísio de Freitas seja investigado. Agora há pouco a gente falava de uma ação do grupo Prerrogativas. Então agora a gente tem o deputado apontando que o governador de São Paulo pode ter cometido obstrução de justiça, abuso de autoridade e que tem atuado para facilitar a fuga do Jair Bolsonaro no Brasil. É uma subida de tom importante aí. Foi um documento, eu não sei nem se a gente já tem esse documento pronto para colocar aqui na tela, mas já dá para aqui adiantar algumas informações que estão nesse documento que foi enviado para o Alexandre de Moraes. O deputado Lindbergh Farias está citando o fato do Tarcísio ter ligado para os ministros do Supremo, né, que foi o que a gente contou aqui, sugerindo que eles deixassem que o Bolsonaro viajasse. Ele está com o passaporte retido, gente. Então, o que ele está pedindo, ele está advogando, ele é advogado do Bolsonaro? Isso, foi o que ele fez. Foi o que ele fez, porque ele está com o passaporte, ele não pode viajar para o exterior. A gente chegou aqui a imaginar uma fuga de Bolsonaro via embaixada. Essa seria direto, sem precisar de embaixada. Mas é um comportamento completamente inapropriado para um governador, né? O Tarcísio tem que se meter nesse assunto, ir lá pedir para ministros do Supremo para que o Bolsonaro viaje para os Estados Unidos para, quem sabe, conseguir uma redução de tarifas com o Trump. Você está louco? O cara perdeu a eleição. Ele perdeu. Não é ele que vai. É o presidente Para ser recebido ou não, não é o Bolsonaro. Tem que avisar eles.
Não, e o Lindbergh 30 de outubro de 2022, foi a eleição, a gente viu o resultado. Qual foi o resultado? Pois é, não é o Bolsonaro que representa o Brasil. Pô. O Lindbergh, né, Gabi, voltou a reforçar o pedido para que Bolsonaro passe a usar a tornozeleira eletrônica. É porque antes ele tinha feito, acho que lá em junho, um pedido para o Bolsonaro usar a tornozeleira. Agora ele reforçou. Agora ele reforça com esse argumento do Tarcísio. Cacai, que é sempre muito cauteloso, porque ele é um advogado criminalista que já defendeu milhões de figuras de alta periculosidade. Mesmo assim, ele é muito cuidadoso em relação à prisão. Agora, ontem ele mudou o tom e acha que é o caso. É o caso de tornozeleira eletrônica. Porque quando você vê o governador de São Paulo tendo a desfaçatez de ligar para os ministros e falar, escuta, libera o Bolsonaro aí para ir para os Estados Unidos, é porque eles estão preparando fuga, estão todos unidos aí nesse objetivo, né? Ou é uma fuga via embaixada, ou é uma fuga... bom, para os Estados Unidos a única maneira seria via embaixada, ou se ele fugir via E que seria assim, uma fronteira. desmoralização para o Supremo imensa. Imagina, ele libera o passaporte para ele ir lá negociar com o Trump. Assim, isso não existe, isso é só na cabeça de um aloprado como o Tarcísio para achar que isso pode dar certo, né? E isso mostra o quanto esse processo no Supremo, de fato, como a gente já sabe, tem todas as provas, todos os depoimentos, tudo tomado, tudo feito. O que o Supremo tem que fazer agora? Se reunir, votar e decidir, condenar e prender esse Bolsonaro, porque eles não sossegam, né? Essa turma de aloprados em volta dele, eles ficam buscando um caminho aqui e ali para livrar o Bolsonaro, né? De acertar suas contas com a justiça e com a sociedade brasileira. Então chega disso, chega. Bolsonaro precisa encarar a realidade, ele não vai escapar da justiça brasileira. E é importante que o Supremo, então, conclua com tudo que já fez, tudo direitinho, não tem atropelo legal nenhum, sabe, mas conclua, enquadre o Bolsonaro para acabar com essa história de toda hora tá um aqui e ali tentando um caminho esdrúxulo, como esse completamente louco do Tarcísio, dele poder viajar e nunca mais botar os pés aqui e não cumprir a pena que certamente ele receberá, o que a gente espera. A gente tem novidade a respeito disso, aliás, Cris, mas antes eu até queria adicionar, né, que você falou sobre essa pataquada que fez o Tarcísio. Nessa ação do Lindbergh, ele até cita ali, ele quer saber nessa ação se não tem uma intenção de pressionar os ministros do Supremo também. Então, além de estar confrontando essa legalidade, né, e qual é o meio disso? Foi pressão nos ministros do Supremo Tribunal Federal? Qual foi o tom dessa conversa, né? Uma coisa completamente indevida, né? Assim, uma extrapolação do seu papel de governador, das suas atribuições, sabe? Bom, isso aí a gente ainda vai saber, mas eu espero que os ministros também do Supremo, aqueles que foram consultados, tenham reagido à altura, né, para que ele não tente novamente uma coisa desse tipo. Então, se ele já perdeu parte da moral que tinha com os jornais de São Paulo, como a gente citou nos editoriais, ele era tão bem tratado, e foi bem tratado pelo Alexandre de Moraes quando foi depor, talvez isso mude um pouquinho, né? A hora que os ministros, cai a ficha para os ministros de que ele parece que tem diálogo com a gente, mas ele está operando como um advogado do Bolsonaro. De que lado que está o Tarcísio? Eu acho que o cristal do Tarcísio quebrou nesse episódio aqui. Quebrou junto à elite paulista, os jornais de São Paulo vocalizam isso, e quebrou, eu espero, e eu acho que sim, junto aos ministros do Supremo, com essa operação esdrúxula aí, feita para tentar liberar o Bolsonaro. É uma leitura também. Agora, a Cris estava falando, Rodrigo e Chico, sobre a história da condenação do Bolsonaro, né? Aliás, na semana que vem a gente vai ter um novo capítulo ali de ouvir, né, outras testemunhas, enfim, vem nova fase dessa história dos outros do 8 núcleos. de janeiro, dos outros núcleos também. É o núcleo 2 agora. Núcleo 2. Mas o núcleo 1... Exatamente. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele vai concluir nos próximos dias esse parecer sobre o Bolsonaro, pedindo a condenação dele por envolvimento de golpe de Estado. Algo que a gente já vem conversando muito a respeito disso, mas é uma informação da coluna da Malu Gaspar, no jornal Globo. Então, a PGR deve encaminhar, segundo diz a reportagem, um parecer do Gonet para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes já na próxima segunda-feira. Então, a gente está muito perto de ver uma resposta, e uma resposta, pelo que diz aqui, que é de condenação. Estamos muito perto de abrir aquela cerveja, Chico. Aquela cerveja já chocou a bicha, já estourou. Já... Tem que abrir outra, né? Botar outra para gelar.
É outra. Realmente o tempo da cerveja, da comemoração, não é o tempo da política, né? A gente tem que segurar um pouco. Mas é numa hora também importante, né? Nessa hora desse movimento todo com o Trump, é importantíssimo que vem agora. Então aí a PGR apresenta o pedido provavelmente de condenação e tal, e tem as considerações, as alegações finais, né, como eles dizem, as alegações finais de cada um dos réus envolvidos aí nesse núcleo, são 8 ao todo, né? Isso. O Bolsonaro e mais 7. Com essas alegações finais, olha, em agosto, o Alexandre de Moraes está pronto para apresentar o voto dele. Aí, ou seja, aquela história do Cacai, né? A previsão seria em setembro. Do Cacai de que seria rápido, de que seria até setembro. Até setembro. Vai se cumprir. Parece. Então, aí Alexandre de Moraes apresenta o voto, tem que marcar a sessão e os 5 ministros da primeira turma votam. É claro que depois tem todos os recursos, só pode prender depois que ele recorra por uma votação no pleno. Com todo aí pode ir para o plenário. Pode ir essa votação pode ir específica. Então, mas até o fim do ano tá liquidado esse processo. Por isso que ele está se movimentando com tanto desespero, né? Porque está vendo que está se aproximando. Né? Exatamente. Então... E recorrendo a todo tipo de manobra, como essa do Tarcísio, sem dúvida é fruto disso aí. Porque estão vendo que a hora está chegando. E não pode alegar que não teve direito de defesa, porque esteve lá, fez gracinha com o Alexandre de Moraes, chamou ele para vice na chapa dele, estava bem à vontade, tomando um cafezinho do Supremo. Eu nunca vi ditadura com esse tipo de tratamento. Hoje, acho que foi ontem, enfim, Eduardo Bolsonaro chama o Brasil de o regime. Regime. Que regime é esse aí que o pai dele vai lá no Supremo e convida o ministro para ser vice dele, faz gracinha, então não... Conta piada. Não combina, né? Não combina, né? Tá bastante complicada a situação dele, mas eles continuam nesse discurso de ditadura do judiciário, etc., para animar os 30% próximos a eles, né? Porque senão perde também, eles têm que fazer isso, Eles têm que fazer. Agora, o que vai sobrar para a direita? É Eduardo Bolsonaro, parece, né? Mas vai ser candidato lá dos Estados Unidos? Vai ter que voltar para ser candidato, né? Senador do Texas, né? Só se for. Senador pelo Texas. Mas isso que você falou, Rodrigo, de fato, eles ficam alimentando, né, esses 30% aí, e inclusive com esse termo que o Trump usou, que é bastante pesado, né? Uma caça às bruxas, como ele chamou, que o processo que o Bolsonaro enfrenta no Supremo Tribunal Federal é uma caça às bruxas. Onde já se viu isso, né? Eles continuam alimentando essa retórica golpista, sabe? Acho que os ministros do Supremo, Polícia Federal, enfim, Ministério Público, todo mundo tem que ficar acompanhando isso com lupa, porque eles estão tomando algumas atitudes assim que deixam transparecer, né, um certo desespero com a proximidade, talvez, da conclusão do processo do Bolsonaro no STF, que numa dessas eles podem dar uma escorregada, no sentido de continuam fomentando o descrédito das instituições brasileiras, né? O descrédito do Supremo Tribunal Federal. Como é que você pode dizer que o STF está promovendo uma caça às bruxas? Isso não existe, né? Mas eles ficam alimentando essa narrativa o tempo todo, né? E com isso ficam com esse trabalho assim de minar as instituições. Sim. Será que isso não se enquadra em algum tipo penal, sabe? Isso não pode assim, esse deputado que está lá nos Estados Unidos falando esse monte de coisa, outros aqui reverberando, o irmão dele, senador, falando nesse mesmo tom também, sabe? Então, esse trabalho, né, entre aspas, de sabotar as instituições, de sabotar a normalidade democrática, continua sendo feito por essa gente, sabe? Então, assim, em algum momento você tem que ver, vem cá, isso não se enquadra aí numa tipificação penal de atentar contra a democracia, sabe? Não pode ficar, isso não pode ficar assim, sendo reverberado, como se fosse só, né, liberdade de expressão, opinião. Não, essa é a minha opinião. Não é opinião. Exato. Gente, tem um outro país que está, assim, usando meios diplomáticos, muito entre aspas, com práticas de extorsão para querer que o nosso país aplique anistia ao ex-presidente. É disso que a gente está falando. Isso é dito abertamente, né? Eu até estava vendo se a gente tem a frase exata do Flávio Bolsonaro, a gente tem, em que ele usa a metáfora das bombas atômicas lançadas sobre o Japão. Ele falou isso ontem numa entrevista.
dizendo que, olha, veja bem, o Brasil vai querer resistir ao que os Estados Unidos está fazendo. O Japão tentou resistir. Está aí na tela, ó. Flávio Bolsonaro, né? Foi o Flávio Bolsonaro. Flávio. Olha aí, se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, abre aspas, gente, quem está só nos ouvindo, eu estou lendo a frase do Flávio Bolsonaro numa entrevista ontem. Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, diz o Flávio, o que é que os Estados Unidos fizeram? Eu vou corrigir aqui o Flávio. Fizeram com o Japão. Lançaram uma bomba atômica para Hiroshima, para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, vamos resistir. Fora Yankees. Fez até uma graça com a bomba atômica. Qual foi a consequência? 3 dias depois, uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Então essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra. O Flávio Bolsonaro está chantageando o Brasil usando o exemplo da única vez em que se lançou bomba atômica sobre população civil. Olha o grau de periculosidade e de banditismo dessa família. Isso. É inacreditável o que ele está fazendo. Parece o Coringa no filme do Batman. E a gente Eles naturalizou coringaram. essas coisas. Isso, é isso, Gabi, entende? É isso que eu acho que não pode acontecer. A gente não pode deixar essas coisas, hein? Essas pessoas ficam falando, isso que o Rodrigo falou, isso é banditismo contra o país, contra o povo brasileiro, sabe? Isso não pode ser naturalizado, a gente tem que se indignar contra isso e em algum momento, se continuarem nesse tom, nessa escalada, há de haver alguma possibilidade de enquadrar essas pessoas. E o Flávio é tido como o negociador deles, Cris. Como que fala? mais hábil, mais diplomático com isso aí, com 2 bombas. 2 bombas atômicas. Ele é hábil talvez para vender chocolate, nem isso, lá que acho que fechou a loja depois. Ele que vendia chocolate da Copenhague, né? Ele que tinha e comprou muitos apartamentos. A fábrica de chocolate que dava uma renda extraordinária, que justificava aqueles gastos. Esse caso. Fantástica fábrica de apartamentos. Não, e que vendia a movimentação financeira era igual, era como se todo dia fosse Páscoa. O ano inteiro era a mesma venda. O ano inteiro é Páscoa para o Flávio Bolsonaro. Tem coelhinho todo dia lá. Coelhinho pulando todo dia. Tem coelhinho pulando. Impressionante os coelhinhos, né, Pô, pelo amor de Deus. Na minha terra tem outro nome. Muito bom. Olha só, a gente tem informação nova aqui também, que acabou de chegar, trazendo aqui em detalhes para vocês. O presidente Lula desistiu de fazer um pronunciamento em cadeia nacional para rebater a decisão do Donald Trump, essa do tarifaço de 50% com os produtos brasileiros. Então, o governo estava cogitando veicular um discurso, né, publicamente para todo mundo na quinta-feira ou hoje, sexta-feira. Então, agora parece que os assessores do presidente, a equipe do presidente Lula avaliaram melhor que é melhor aguardar as negociações até agosto, porque no dia 1º de agosto é o dia oficial em que essas medidas, né, das tarifas entram em vigor. Então, eles vão esperar essas taxas entrarem em vigor para depois decidir fazer esse pronunciamento. O que vocês acham disso? Porque acho que o governo ficou contente, satisfeito com o que aconteceu na entrevista à Globo e à Record, que repercutiu bem. O Lula esteve muito bem no Jornal Nacional, um espaço ali razoável. Acho que achou que o recado foi dado lá. Eu creio que é essa a avaliação. Mas não eliminaria outra ocupada. Agora, o depoimento teria que ser naquela noite. Na noite do tarifaço, papum, teria um efeito de estadista na televisão. Passados 2 dias, eu acho que realmente esvaziou. Ele já deu muitas entrevistas, né, Chico? A gente falou aqui um espaço bastante grande no Jornal Nacional para os padrões, né? Foi. 10 minutos no Jornal Nacional é uma loucura, né? Nossa, uma enormidade. E acho que ele tem também, pelos pronunciamentos que tem feito, o artigo publicado hoje, quer dizer, ele não está em silêncio. O presidente Lula tem falado, né? Tem falado bem, tem repercutido bem também, né? No mundo digital, aí, nesse ambiente das famosas guerras de narrativas, e acho que ele vai esperar, ao que parece, com o adiamento dessa fala, já não está tão longe assim, esperar para ver de fato qual é a medida concreta, como é que vai ser aplicada, quando é que vai começar de fato, porque também tem uma coisa, né, gente, o Trump é aquele cão que ladra não morde, ele anuncia tarifas assim, extraordinárias, números, não sei o quê, daqui a pouco recua, não é bem assim, vamos renegociar. Muitas vezes, com a China, com o Canadá. Né? E também o Lula pode estar esperando ver até que ponto vai, porque senão você gasta a munição agora,
né, já que é guerra, como diz o Flávio Bolsonaro, você gasta toda a munição agora e depois o Trump fala, mas não era bem assim. Tá desesperado por quê, Lula? Eu não vou mais desistir, não precisava gritar. Isso. Né? Então o Lula tem que avaliar bem, do outro lado tem um negociador, um jogador de pôquer ali, que se age como um imperador, né? O dono das cartas também, então fica mais fácil para ele jogar. Então, essa avaliação é uma avaliação que não é muito simples, né? Se faz o pronunciamento, se não faz, de fato. O pronunciamento hoje em dia de televisão atinge ali 30%, 40% que seguem assistindo TV aberta e talvez já tenha cumprido o papel num pronunciamento, mas as duas entrevistas, né? As duas entrevistas na Record e no Jornal Nacional. Eu acho que tem uma coisa importante aí, gente. O Trump, ele age de maneira bastante errática, inclusive com relação às negociações de paz nas guerras, nessas duas guerras em curso. Uma hora ele fala que o Putin topou fazer um cessar-fogo, o Zelensky também, no Oriente Médio a mesma coisa. Dali a 5 minutos já não é nada disso. Com relação às tarifas, não tem sido muito diferente. Então, eu acho que os países atingidos não podem reagir a essa maneira errática também do Trump governar, porque senão você vai agir também de uma forma errática, e nisso você pode errar, de fato. Então, peraí, vamos esperar, ele vai fazer mesmo? Vamos ver se ele vai cumprir o que está prometendo. Enquanto isso também, negociações de bastidores entre diplomatas daqui e de lá. E vamos ver se é isso mesmo. O próprio Trump já mudou um pouquinho, vamos dizer assim, né? Agora falou, não, em algum momento, não agora, mas em algum momento vou conversar com o presidente Lula. Isso, exato. Que é uma novidade também nessa história. Isso, né? Exatamente. Só tem um estrago de mercado, que é o estrago, por exemplo, o dólar subiu e vai manter esses dias em alta. Sim. Isso é um estrago. Sim. Esse estrago Inclusive, tá feio. a suspeita de muita gente ganhou dinheiro exatamente na hora da 1h30 do dia do anúncio, quando vazou, e depois na hora do anúncio. Tem o dinheiro lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Mas com real. Especulando com real. Especulando com real. Especulação específica com real, né? Com real. Então, é gente que soube antes que ia ter esse ataque. Antes. Eu vi isso, denúncia de gente de lá, né? Gente do mercado de lá, observando compra e venda de... Como lá você tinha o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, e essa turma que estava trabalhando isso e que pode ter sido informada, essa turma não é só da política, né? Eles são da ganhação de dinheiro. Então, fazendo caixa para 2026. Eu diria que eles estão principalmente isso, principalmente né? isso. Usam a política para isso, para ganhar dinheiro. Exatamente. Então, é para desconfiar também disso. Gente, falando em usar a política para ganhar dinheiro, posso trazer uma outra notícia aqui, diretamente lá do Congresso Nacional? O Hugo Mota está pressionando o governo para corte de gastos. Essa é uma notícia, né, que principalmente o Centrão quer fazer colar, que é isso, né? Está pressionando, uma preocupação enorme. Preocupadíssimo com o corte de gastos fiscal, enfim. Só que agora a Câmara dos Deputados aprovou o reajuste salarial dos militares. Então, informação que a gente traz aqui, aumento de 9%, contemplando militares da ativa, reserva, pensionistas, e esse custo para o governo vai ser de 8,3 bilhões de reais em 2 anos. Para quem está nos acompanhando em vídeo, a manchete está aí na sua tela. Esses detalhes você pode acompanhar por lá. Então, gente, até acho que vale a pena a gente lembrar do manifesto do ICL, né, que foi lançado pelo ICL, dos 99%, que foi lançado na segunda-feira e já está chegando aqui a quase 400 mil assinaturas. Você tem aí a atualização, Gabi? Eu tenho quase 379 mil pessoas já assinaram, né? Justamente essa campanha está buscando denunciar os privilégios do 1%, o mais rico da população, e também esse tipo de abuso político, né, Chico Sá? Exatamente. Olha, o comportamento do Alcolumbre e do Hugo Mota... Gente, a nota que eles soltaram é vergonhosa. Sobre o episódio Trump, né? Não é nem pífia, não é nada. Gente, era o momento de falar alto. Sim, que é um ataque às instituições do Brasil. Aí um presidente de Câmara, pô, que estatura é essa? Que coisa medonha, sabe? Medonho mesmo. Saudade do Ulisses Guimarães. Não, desapareceu, né? Os caras desapareceram, não tem uma palavra forte, nada. É um negócio, é o nada. Gente, a notícia, Gabi, que você acaba de dar, né, aparece ali, o pessoal da produção do ICL fez uma coisa muito legal, que é colocar a foto do Pazuello, né, porque você olha ali e vê um militar, você lembra,
Pazuello, o cara que comandou o genocídio durante a pandemia, que não sabia o que era SUS, né, que não mandou oxigênio para Manaus. É para esses militares, gente desse naipe que vai esse aumento. Olha, isso dói. Isso dói bastante. Dói. Saber que o dinheirinho nosso suado do e outra, né? Isso. A maioria das categorias no Brasil, assim, na melhor das hipóteses, é 5%, que é a inflação. Você põe 5%, aí para ganhar algo acima da inflação é 5,5%, vai. E olha lá. Né? Agora os militares estão tendo o dobro. Conseguiram arrancar o dobro do que todas as outras categorias do Brasil. 9%. Então, segue a ser uma casta, né? Uma casta golpista de privilegiados, com exceções, é claro, tem gente que trabalha sério, nas fronteiras e tudo mais. Infelizmente, o papel, em geral, é de uma casta mesmo. É importante, até me penitencio, porque eu tirei a parte pelo todo, né? Eu fui falar do Pazuello, ele é um símbolo, né, gente, da incapacidade dos militares que estiveram, de fato, no poder com o Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro colocou militares praticamente em todos os postos importantes desse país e o resultado, de fato, como eu disse, o Pazuello e a pandemia falam por si. Mas é importante lembrar que tem sim gente séria, que trabalha, que faz o seu trabalho e defende o país. É muito importante lembrar isso, Rodrigo. Nesse clima que a gente vai liberar a Jurubeba de sexta-feira. Opa! Por favor, Chico. Sabe onde caberia uma boa Jurubeba hoje, sexta-feira? Naquele cabaré da Tati, da nota fiscal, que está circulando. Isso é muito bom. Você viu? A gente tem a foto da que é uma nota cabaré fiscal, Cris, que é como de um ambiente boêmio, de um ambiente da luz vermelha, mostrando como, pedagogicamente, esses ambientes já começaram a aplicar a reciprocidade do Lula. A tarifa de 50%. 50% em cima dos americanos, dos norte-americanos que estão visitando esses ambientes no Brasil. Então, perfeito. O Ceará sempre na vanguarda. Sempre. A casa da Tati, né, esse ambiente familiar, consegue dar uma resposta política que o Brasil todo compreende. Eu tô com a nota aqui, ó. Skol latão, R$50. Preservativo, 10. Programa completo, 250. Tarifa do Trump, 50% porque é cliente americano, assinado a gerência. Então, libera a Jurubeba na casa da Tati. É isso aí. Maravilhoso. Esse é o lugar. Isso aí. Cris, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Cris. Enorme, gente, estar aqui com vocês. Obrigada. Valeu, querida. Muito bom. Para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando também. A gente está de volta na segunda-feira. Opa! É isso aí. Valeu. Tá valendo? Tá. Pois é, turma, eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar, vale tudo por qual dinheiro, quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país. Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!